Você acompanha agora a quinta parte da entrevista com a professora Marilene Teixeira Oliveira. Ela vai falar agora de que forma a discussão em torno da PEC do teto dos gastos, aprovada ainda na gestão Temer, está sendo usada para justificar a reforma da Previdência. Só fica uma dúvida para mim, querida. que até para poder explicar também para os nossos ouvintes, para os nossos leitores, de que forma a PEC do teto dos gastos amarra essa questão da necessidade da reforma da Previdência. Ah, isso é muito importante, viu? Porque, primeiro, assim, com o teto dos gastos, então, limitados apenas à reposição da inflação do ano anterior, nos próximos 20 anos, o que ocorre? Bom, mesmo que a economia cresça ou não crescendo, mesmo gerando receita, você, então, tem um teto de gastos que está limitado. O que vai ocorrer? Com o teto dos gastos, se a economia, vamos dizer, o governo tem a possibilidade de fazer o contingenciamento, então, no momento, ele tem um teto para a saúde, para a educação, para o serviço público limitado. Certo. Então, se a receita não cresceu aquele ano o suficiente para poder, vamos dizer, estabelecer a cobertura desses gastos, faz contingenciamento e, portanto, para de gastar. Então, o que acontece com a Previdência? O problema da Previdência é que ela representa uma despesa que cresce independentemente, porque uma coisa é você chegar em agosto e dizer, não tem mais bolsa para doutorado, para mestrado, não tem mais nenhum recurso para ser transferido para os estados, para o município, na área da educação, e pronto, acabou. Outra coisa é ou na saúde, então, por exemplo, suspende atendimento no SUS, suspende determinadas medicações, as pessoas já não encontram mais nos postos de saúde, e pronto, acabou, porque não tem mais recurso para comprar. Outra coisa é a pessoa que está se aposentando chegar e dizer, olha, não, você não pode se aposentar porque não tem como pagar o seu benefício. Não, porque isso é um direito garantido constitucionalmente. Então, é claro que as despesas com a Previdência, elas tendem a ampliar e a crescer, porque é natural, porque as pessoas estão cada vez mais recorrendo ao benefício. Então, para ele poder manter o teto dos gastos sociais sem alterar a Previdência, ele teria que reduzir brutalmente os gastos com educação, saúde ao mínimo. Então, e os investimentos. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa mudar as regras da Previdência Social para poder garantir o cumprimento do teto dos gastos sociais, senão não vai garantir. Então, a emenda constitucional 95, ela é uma arbitrariedade, ela é um horror, porque ela vai fazer com que o Brasil, que hoje tem mais ou menos em torno de 19% a 20% dos gastos sociais em relação ao PIB, cair nos próximos 20 anos para em torno de 12%. Ou seja, nós temos 5 países no mundo que têm gastos sociais abaixo de 15% do PIB. E são países pobres, muito pobres. Não tem nenhum país desenvolvido, ou um país aqui da América Latina, que vai comprometer em menos de 15% os gastos sociais em relação ao PIB. Qual é a lógica disso? Você parece que é uma coisa completamente ilógica, mas não é. Porque na medida em que a economia volta a crescer, por exemplo, a patamares de 2%, 3%, e com o teto dos gastos sociais, isso vai gerar uma receita. Essa receita, pode ser dito assim, bom, para que tu está gerando uma receita se tu não pode transferir isso para os gastos sociais? Uma parte disso, obviamente, vai para o pagamento da dívida pública. Nós pagamos em torno de 500 bilhões com a dívida pública por ano. E outro momento, estabilizando a dívida pública, vai ser a redução da própria capacidade da receita tributária. Então, bom, se nós já temos gastos extremamente contidos e reduzidos, então o segundo momento é reduzir a capacidade de arrecadação do Estado. Então, não precisa ter uma receita maior, já que os gastos estão absolutamente
sob controle. Aí você reduz a carga tributária, que é tudo que a elite quer. Pagar menos impostos. É o Estado mínimo. Isso mesmo. É o Estado mínimo. É isso. Esse é a estratégia, é reduzir ao Estado. A engenharia, então, que a gente está vendo, então, desde a aprovação da PEC 95. Exatamente. 95, né? É isso. É abrir espaço para que, no segundo momento, você reduza substantivamente a capacidade de arrecadação e liberte todas as forças do mercado. Ou seja, o Estado vai oferecer o mínimo do mínimo, o mínimo de saúde, o mínimo de educação, o mínimo de assistência, porque aí a previdência, a ideia é que seja comprada no mercado através da capitalização individual, e aí o Estado é apenas para os indivíduos que não conseguem prover as suas necessidades básicas, porque aí o resto tu transfere para a iniciativa privada, mercantilizando totalmente a economia, não só do ponto de vista da saúde, mas da educação e da própria previdência privada. Então, ou seja, você libera todas as forças para o mercado. Você vai comprar educação no mercado, vai comprar saúde no mercado, e os pobres que não têm condições de prover suas necessidades básicas no mercado, que não vai ter renda, vai ser provida por onde? Pelas famílias. Então, isso significa também, futuramente, Lilian, uma sobrecarga enorme sobre as famílias, e principalmente sobre as mulheres, porque a educação vai ter que ser feita no âmbito da família, o cuidado vai ter que ser feito todo no âmbito da família, o cuidado dos idosos, todos eles feitos no âmbito da família, o que vai sobrecarregar sobremaneira as mulheres, principalmente as mulheres negras, que são justamente as pessoas que estão entre as famílias mais pobres. Então, essa é a perspectiva dessa política toda. Agora, professora, para conseguirem isso, eles também conseguiram um pouco influenciar a população. Então, você tem, ao mesmo tempo, uma ideia cada vez maior de que a população ela é unicamente responsável pela sua própria vida, pelo seu próprio futuro. Isso. Então, ao mesmo tempo que a gente tem visto aí nos últimos meses, inclusive, um desmonte dos sindicatos, propostas para desmontar os sindicatos, ou seja, justamente organismos, né, que ajudam a população a ter um pouco de conhecimento de classe e de necessidade de estrutura. Então, assim, você vê as pessoas cada vez mais sendo individualizadas, inclusive perdendo a capacidade de entender a importância de se articular em grupos para serem mais fortes nesse momento de questionar ou de exigir os seus direitos diante do Estado. Claro, exatamente. Para tu alterar essa base material de produção, tu precisa atuar como, por exemplo, no campo da reprodução, que a gente chama da reprodução simbólica, né? Que são as normas, os costumes, os valores. É isso mesmo. Então, você tem que atuar ideologicamente, no sentido de convencer a sociedade de que é mais benéfico para ela uma sociedade com maior liberdade. E o discurso que pegou nesse último período, no caso, uma parte da sociedade, é o discurso de que o Estado é incompetente, é ineficiente e é corrupto. E principalmente essa ideia do que o Estado é corrupto. Então, por isso que todo esse debate, por exemplo, de combate à corrupção, né, ela tem uma expressão muito particular e muito especial nesse contexto nosso e muito simbólico, né? Porque é por esses meios, por esses mecanismos que você precisa mostrar para a sociedade e que ela precisa se desvencilhar desse Estado e dessa política que estava sendo feita, vamos dizer, no período anterior, porque tudo bem, ela conseguiu ter avanços, perspectivas melhores, mas em torno da ineficiência do Estado. Então você precisa responsabilizar a política anterior pelo déficit, pelo desequilíbrio fiscal e pelo descontrole das políticas públicas, né, das políticas econômicas e principalmente pelo quadro de corrupção. Então é isso, você vende para uma parcela da sociedade que o Estado não serve, que portanto, melhor é a iniciativa privada. E aí tu vai desmontando todas as instituições públicas que possam, de certa forma, fazer o contraponto, né? Que são os estados,
que é parte, por exemplo, no caso, quando a gente fala do trabalho, a própria justiça do trabalho, um desmonte da justiça do trabalho a partir da reforma trabalhista, um ataque brutal aos movimentos sociais, ao movimento sem terra, aos movimentos sem teto, aos movimentos de mulheres, aos movimentos de LGBT, aos movimentos negros, da população negra, que são justamente as feministas, que são justamente hoje a força política que tenta, vamos dizer, se contrapor a essa hegemonia. Que é a resistência, exatamente, né? Que é a resistência. Então, tu tem que derrotar no plano cultural, no plano dos valores, desmoralizando, desqualificando esses movimentos, o movimento sem terra, por exemplo, o movimento de bandidos, o movimento de quem não quer trabalhar, o movimento sem teto também, o movimento de mulheres como de vadias, vagabundas, que não têm valores, que não respeitam a família, e aí vai, né? Então é isso, você precisa desconstruir esses movimentos do ponto de vista dos valores, do ponto de vista dos valores simbólicos, para poder ganhar espaço para dar materialidade para essa, vamos dizer, para essa sociedade que hoje está fundada basicamente nos bens materiais, no individualismo e na falta de solidariedade. É isso mesmo, certo. Você precisa desmontar tudo isso para poder, e aí, claro, ganha expressão as igrejas pentecostais, porque elas surgem como uma alternativa de solidariedade, de afeto, de compartilhamento a uma sociedade Exatamente. Que está totalmente entregue ao ócio, à promiscuidade, à vagabundagem, à violência e ao desrespeito, né? E só para a gente concluir, então, sobre a questão da reforma da Previdência, você já explicou muito bem como eles reduzem o discurso, facilitam o discurso da necessidade da reforma, e para a população eles facilitam mais ainda o discurso, fazendo a conta dos gastos do Estado como se fosse uma conta típica de uma casa. Isso, exatamente. O Estado é algo totalmente diferente. Isso é um absurdo, exatamente, é um absurdo, porque a gente não pode tratar as contas públicas como se estivesse tratando o nosso orçamento familiar, porque o Estado tem autonomia para os gastos, não tem problema do Estado se endividar. Isso é uma característica, inclusive, das principais economias. Você vai para o Japão, a dívida pública japonesa é quase 200% do PIB, a dos Estados Unidos é mais de 100% do PIB. E tem uma razão, porque o Estado ele funciona como um fator de estímulo, claro, de indução, um estímulo de crescimento. Exatamente, é isso mesmo, ele é indutor do crescimento e desenvolvimento econômico, não é iniciativa privada, nenhum empresário individual, ele vai, inclusive, ele não é capaz e também não vai tomar iniciativa, ele só vai produzir uma loja de sapatos, só vai comprar ou contratar funcionários, ou um supermercado só vai aumentar o número de caixas, ou uma indústria só vai contratar mais operários se crescer a demanda por seus produtos, por seus serviços. Ninguém contrata pessoas só para dar emprego, ele não vai reduzir a sua margem de lucro só porque está fazendo um benefício para a sociedade, porque individualmente isso não vai ter impacto nenhum sobre a sociedade, absolutamente nenhum, né? O único impacto que vai ter sobre a sociedade é quando o Estado induz o crescimento econômico, seja pelo setor de infraestrutura, através da construção civil, com uma construção de obras, seja casas populares, como Minha Casa Minha Vida, seja através do investimento para o saneamento básico, seja para a infraestrutura de estradas, seja a construção enfim, portos, aeroportos, etc. Enfim, toda a parte de infraestrutura, porque isso movimenta um conjunto de setores da sociedade, indústria da construção civil, indústria do cimento, indústria metalúrgica, indústria química e, por outro lado, a ampliação dos gastos públicos. E quando tu amplia gastos públicos, por exemplo, gastos sociais, construção de creches, escolas, hospitais, tu também dinamiza o setor da construção civil, o setor metalúrgico, o setor dos aparelhos hospitalares, a indústria de uma forma geral. Então, são esses
esses investimentos que causam impacto nacional e que alavancam os setores econômicos e ampliam a capacidade de investimento e retomam o nível de atividade econômica, de emprego, que são impulsionados por esses segmentos. Então, não tem nenhuma perspectiva de que a economia no Brasil retome o nível de investimento, se não for através da mão do Estado, e essa é a quebra de braço que nós estamos vivendo hoje, né, Lilian? Bom, termina aqui a quinta parte da entrevista que nós fizemos com a professora da Unicamp, economista Marilene Teixeira, sobre a reforma da Previdência. Essa entrevista, como foi muito longa, nós dividimos em 5 partes. Eu vou deixar aqui embaixo a playlist com todos os trechos para você acompanhar. Lembrando que essa entrevista foi inspirada no resultado da última pesquisa do Datafolha, feita entre os dias 4 e 5 desse mês de julho, mostrando que pelo menos 69% da população diz que tem conhecimento sobre a reforma da Previdência. Desse total, 17% se disse muito bem informado a respeito da proposta da reforma da Previdência que está em discussão, enquanto 41% se disse mais ou menos informado e 11% mal informado. Se você está entre esse grupo que não tem informação aprofundada sobre a reforma da Previdência ou se sente mal informado, aproveite para assistir essa entrevista completa. Aproveitando, a gente pede também para vocês se inscreverem no nosso canal aqui da TV GGN e ativar os sininhos para receber as próximas entrevistas. Nós também estamos realizando uma série de reportagens especiais sobre a aposentadoria no Chile, país que está sendo usado como modelo inspirador para a reforma da Previdência proposta pelo governo Bolsonaro. Eu também vou deixar aqui no box de descrição as reportagens especiais a respeito do impacto da reforma da Previdência feita naquele país há 3 décadas.